No nosso quarto ponto, nós temos o seguinte: Jesus ele vai repreender os discípulos, né? E vai realizar o milagre ao clamor que foi feito a ele, né? No versículo 25, salva-nos, Senhor, que vamos morrer. Então nós temos a repreensão de Jesus diante daquela situação e o milagre, né? Então o primeiro ponto é que Jesus ele vai confrontar ali o medo e Jesus vai fazer um chamado, e esse chamado para que os discípulos entendam a fé, né? Utilizem a sua fé, né? Então confronte o medo de vocês através da fé, né? Através da fé, da confiança no próprio Deus. E aí Jesus ele diz o seguinte, a primeira parte: por que temeis? Ou por que vocês são tímidos? Ou por que vocês são medrosos, né? E aí Jesus traz homens de pequena fé, né? Então, por que vocês estão com medo, né? Por que essa timidez? Por que vocês são medrosos, né? Homens de pequena fé, Na prática, né, homens de pequena fé aqui, na prática, fé pequena ou fé tímida, ou mesmo, né, dentro do contexto, uma fé insuficiente em momentos críticos, né? A fé de vocês é insuficiente diante desse momento, né? Vocês estão com uma pequena fé, use a fé, né? Tenham uma fé viva, uma fé suficiente, uma fé que traga resoluções, traga confiança, mesmo diante de situações como essa, né? Lembrando que até a morte de Jesus, o que nós temos de Jesus para com seus discípulos é um discipulado, e aqui não é diferente. Jesus estava querendo trazer ensinamentos para a vida dos seus discípulos. E aí o segundo ponto aqui, dentro desse ponto da repreensão de Jesus e o milagre ali, nós temos a autoridade. Aqui vem a questão entender, né? A autoridade de Jesus sobre a natureza, né? Imagina, ele vai fazer uma intervenção sobre a natureza. Ele já havia feito Jesus fez intervenções, por exemplo, multiplicando pães e peixes, fez intervenções com relação à morte, promovendo a ressurreição, João capítulo 11, de Lázaro, mesmo estando morto já há vários dias e sepultado, inclusive, né? Então, aos poucos, durante o percurso do discipulado, Jesus vai trabalhando na vida dos discípulos para que eles entendam o seu chamado e quem era aquele que o chamou. Então nós vemos aqui a autoridade de Jesus sobre a natureza, né? O texto, o versículo 26 diz: e levantando-se, né? Aqui não é apenas a ideia de Jesus ter acordado, né? Mas aqui proporciona de ele se posicionar com autoridade. O texto diz, né? E levantando-se, né? Não foi apenas acordado, mas ele acordou e se levantou, né? Nesse caso aqui, ele se posiciona com autoridade. E aí o texto diz: e repreendeu os ventos e o mar, né? Aqui, nessa parte, sugere que a tempestade, né? Não era apenas um fenômeno natural, né? Já que Jesus repreendeu, né? Repreendeu os ventos e o mar, né? Traz a ideia de que não era apenas um fenômeno natural, mas era uma força caótica ali, né? Que precisava ser confrontada, já que ele estava indo de caminho, de embate ali com dois endemoniados, né? Dois homens que estavam sendo afligidos ali na terra dos Gadarenos, dois homens que estavam sendo afligidos, né? Dois homens que viviam ali, que eram considerados como perigoso, que ninguém podia ali passar por aquele caminho, né? E que quando eles se deparam, inclusive, com Jesus, versículo 29, diz que temos nós contigo, Filho de Deus, né? Então aqui dá a entender o texto, né? Repreendeu os ventos e o mar, né? Sugere aqui que
não era apenas um fenômeno natural, mas uma força caótica que precisava ser confrontada, e Jesus ali confronta. Ainda que nesse texto, ainda nessa parte, nós temos um terceiro ponto aqui, que é o resultado ali da intervenção de Cristo em meio àquele caos, aquela tempestade, né? E o versículo diz o seguinte, né? E fez-se grande bonança, né? A intensidade, né? Uma profunda, né? Bonança ou calmaria, né? Aqui o texto descreve o mar em repouso, a serenidade, né? Aqui nós podemos até trazer uma reflexão para nossas vidas, né? Que quando Deus ele age em nossas vidas, né? O caos se torna calmaria, né? Agora, qual é a necessidade? Que usemos nossa fé e que foquemos, né? Que essa tempestade, ela passa, né? É interessante também isso. As tempestades, elas não ficam lá, a tempestade de forma ininterrupta, né? Mas as tempestades da nossa vida, elas passam, né? Qual é, então, o desafio, né? O desafio é que nós clamemos ao Senhor, busquemos ao Senhor, confiemos no Senhor e entendamos, né, que Jesus ele tem poder sobre todas as áreas da nossa vida, né? E aqui nós podemos fazer também duas reflexões aqui, podemos tirar duas reflexões para a nossa vida, né? A primeira delas é que a fé é insuficiente, uma fé frágil, né? Uma fé pequena, né? Gera na vida do crente a ausência de confiança em Deus. Essa fé pequena ainda é fé. Existe fé, porque eles foram até Jesus clamar. No entanto, a fé deles não era suficiente para que eles repreendessem, eles mesmos, diante daquela situação, repreendessem o vento e o mar. Aqui nós podemos até trazer uma lição, né, para nossas vidas, que muitas vezes você precisa, né, ter a autoridade de Deus em sua vida, né, e de acordo com a vontade de Deus, não um decreto, mas de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes repreender situações adversas em sua vida, né, ter a autoridade de Deus em sua vida e repreender situações de caos, situações que ali vêm atuar contra a sua vida, para abalar a sua fé, né, para abalar a sua confiança em Deus, né? Mas devemos usar a nossa fé. Então, essa é a primeira reflexão. A fé insuficiente gera ausência de confiança em Deus. E outro ponto aqui é que nada está fora do controle de Cristo. Nada, tudo está sobre o controle de Cristo, né? Então, logo, eu não preciso ir buscar o socorro de alguém que é inferior a Cristo, né? Mas aquela pessoa tem um controle da minha situação, e Jesus tem um controle sobre a vida daquela pessoa, daquela situação, daquele objeto, seja do que for. Jesus ele tem um controle, né? Nada está fora do controle, tudo subsiste por ele, nada sem ele foi feito. Então todas as coisas, né, está sobre o controle de Cristo, e nada está fora do seu controle. E aí nós chegamos ao nosso quinto ponto, ao último versículo, para a gente ir para as conclusões.